dando palestra lá na ETEC, conheço alguns professores da casa, fico muito feliz de grande parte do público hoje aqui presente ser da ETEC, pelo trabalho que eu conheço de lá. Como o professor Fabiano e o vereador Fabiano e o vereador Luciano já disseram antes de mim, o objetivo nosso aqui hoje é tentar traduzir o que é uma agenda, né, que vem da ONU, que é uma agenda mundial, para a nossa realidade local. Tá? Eu venho fazendo esse trabalho já há algum tempo, junto aos meus alunos lá na FEA. A gente vem discutindo, em termos de pesquisa, de projetos sociais, de projetos educacionais, como traduzir todas essas grandes metas aí, que, para quem quiser conhecer, né, hoje em dia, graças a Deus, existe o santo Google, é só colocar no Google ODS, que vocês vão encontrar muitos sites que vão trazer referências de quais são esses objetivos, quais são cada meta. Né? Quando o vereador Fabiano diz dos indicadores, nós temos indicadores para todas essas metas. Então, vou tentar começar a minha fala, né, não sendo muito redundante aí no que já foi dito. A ideia básica é essa daí. Tá? Nós não temos um planeta B. Então, está escrito em inglês, é uma frase que é muito bombardeada mundo afora, né? There is no planet B. Por quê? A gente sempre fala assim, a gente não tem um plano B. Ou então a gente tem um plano B na vida, não é? Aqui a gente está fazendo uma referência a essa fala comum das pessoas de que não tem um plano B, para dizer que nós não temos um planeta B. Pode ser que no futuro alguém vá querer morar em Marte, vai querer morar, já estão desenvolvendo, né, várias estações, subestações, projetando isso, mas, por hora, o que a gente tem é o planeta Terra. Tá? Por hora, o que a gente tem é que garantir a sobrevivência nossa aqui nesse planeta. E a gente sabe que as gerações anteriores nos deixaram um legado incrível em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, desigual, por um lado, mas deixaram um legado, porém, nos deixaram também um legado muito duro, aí, de a gente ter que lidar com questões muito pesadas para resgatar aí a nossa capacidade de viver. Eu não sei quem aqui, né, muitos aqui são jovens, alguns já estão na minha idade, têm filhos e tudo mais. Vocês sabem que a gente não pensa só na nossa geração atual, a gente sempre está com foco aí no futuro. Tá? Eu achei esse videozinho no YouTube bem interessante para a gente colocar essa questão aí que a gente está falando do planeta B. Eu vou colocar ele bem rápido, são 2 minutinhos só de vídeo. Tá? Opa, aqui. É isso aqui, vamos lá. Imagine you're traveling in space. You're looking for intelligent life. You've been traveling for a while because space is very, well, spacious. And then you see it. Earth. A tiny island in space. A little speck of water, rock and soil, with a thin veil of air that we can breathe. There might be life out there in space, but here on Earth, it's everywhere. If you think about it, we all need the same basic things. Fresh water, clean air, and healthy food. The good news is that Earth has enough of those for all of us. The bad news is that we've got a few problems in the way. The first is climate change. The way we're living on Earth now is damaging the very things we need to live. The fuels we burn are choking the atmosphere. We're running out of clean drinking water. And all of this is changing the weather. The second problem is inequality. Some people on Earth have far more than they need, and most people don't have nearly enough. This can lead to poverty, and that's not fair. Millions of people are unable to get medicine that could stop them from getting sick, or cure them if they do. In some places, children complain about having to go to school. In others, millions of children can't go to school at all. Is that fair? Luckily, we have a plan. The United Nations just announced the Global Goals for Sustainable Development. These are 17 goals to protect the planet against climate change and make the world safer, fairer, and more just for everyone. We have to achieve these goals by 2030. The great thing about having a plan is that we can check how we're doing along the way.
give ourselves a pat on the back if we do well, and try harder if not. 2030 isn't so long away, so we'll need to encourage each other with lots of ideas. We can start by making these goals famous. There are 17 goals altogether, so lots of different ways in which you can help. What if being a girl or a boy makes no difference to how safe you feel, the friends you have, or the places you could go? What if we found new ways to make water clean and drinkable? What if we could recycle all of our waste? What else do you think we could do? We all live on Earth, and we depend on the Earth to live. We have many different cultures. We only have one planet. If we take care of it, and each other, and share what we produce fairly and sustainably, everything we need is right here. Someday we may find intelligent life on other planets. In the meantime, let's see how intelligent we can make it down here for all of us, at home, on Earth. The same. Imagine... Passando a vida toda. Bom, vamos lá. Então, gente, como está colocado ali, e como o vídeo coloca rapidamente, eu gostei do vídeo porque ele acaba trazendo uma historinha, que se eu ficar falando para vocês, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento, vocês vão lá no site, vocês vão ver. Tá? Quais são esses? Está escrito, eu não preciso perder uma hora da vida de vocês preciosa falando exatamente o que está escrito lá. Tá? Então, eu gostei desse vídeo justamente porque ele nos dá a chance de pensar aquilo que a gente precisa para viver no planeta. Basicamente, precisamos das mesmas coisas. Precisamos de segurança, precisamos de água, precisamos de comida, enfim. Né? E tudo isso que foi traduzido nessa Agenda 2030. Quantos anos vocês vão ter quando chegar 2030? 30, está longe, né? Eu já passei dos 30 há algum tempo, e eu sei que quando a gente tem a idade de vocês, parece que 15 anos, agora menos, né? Porque foi uma agenda desenhada para 15 anos. Só que agora a gente já tem 1 ano e meio a menos. Tá? Então, nós estamos na corrida aí para o negócio acontecer. Né? Então, essa ação hoje aqui, por exemplo, faz parte do que está falando ali no vídeo. A gente tem que tornar essa ideia conhecida. Quando a gente fala de sustentabilidade, é bem naquela lógica assim, não vamos falar simplesmente de uma coisa que é para acontecer assim, para fora. Né? A sustentabilidade, ela começa aqui. Ela começa na questão de o que eu faço. Na questão da ética, na questão do meu compromisso com deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para as futuras gerações. Então, a gente aqui não está falando de sustentabilidade nem para defender esse ou acusar aquele. Primeira coisa, a gente está falando de tomar a responsabilidade por. Tomar a responsabilidade por é nos formar, em primeiro plano. E quando eu falo em nos formar, eu estou dizendo o seguinte, o que é ser ético, por exemplo? Que se eu não tiver essa base, esse alicerce, nada disso aqui vai acontecer. E a gente tem aí uma série de problemas acontecendo ao nosso redor, e a gente poderia ilustrar aqui de várias maneiras com esses problemas. Mas a gente não vai ilustrar aqui todos os problemas, porque já são conhecidos nossos também. Não vamos também perder nosso tempo com isso. Agora, o que é ser ético? Eu tive pensando, tem um professor da ECA, São Paulo, um filósofo que eu gosto muito, Clóvis de Barros, e ele sempre fala, o professor Clóvis sempre fala o seguinte, ética é aquilo que você faz pensando, né, que é o certo. Então, por exemplo, é como se eu tivesse assim, na minha vida pessoal, diária, em qualquer lugar, na minha casa, na rua, no meu carro, na estrada, na esquina aqui da frente, eu deveria estar agindo 100% do meu tempo como se eu estivesse sendo filmada, digamos assim. Não só agora aqui, que eu estou na frente dessa câmera, e estou na frente de vocês. Seria uma maneira de eu direcionar o meu comportamento 100% do tempo como se eu estivesse sendo observada. Isso ele fala por quê? Porque é uma maneira da gente... Porque se a gente pensar assim, a gente sempre vai saber fazer o que é certo. Você pensa hoje com as mídias sociais que a gente tem. Estou fazendo o que aqui agora? Estou fazendo isso, estou mexendo aqui no controle aqui da câmera. Será que isso está certo? Será que isso está errado?
Será que se eu colocar isso no meu bolso está errado? Está certo? Ah, tem outros ali, né? Acho que não vai fazer. Agora, o ser humano, quando ele pensa que alguém poderia vê-lo, às vezes ele pensa diferente. Aí já não é ética. Então, ética é a internalização desses princípios. É como se eu tivesse uma câmerazinha mental, e ela está aqui na minha cabeça, e eu estou me filmando. Eu estou publicando as minhas ações na minha própria rede social, que é a minha consciência. Tá? Então, isso é um princípio fundamental. É um princípio que, se a gente não partir dele, nada disso aqui vai acontecer. Porque sempre vai ter alguém querendo, né, se sair melhor às custas de desigualdade, às custas de um recurso que não lhe pertence, enfim. Então, essa questão do princípio ético, ela é a pedra fundamental aqui para a nossa conversa. Tá? E pensar nisso, que o filminho explora bastante. Não temos um outro planeta ainda para viver. Então, a gente não tem um planeta B para habitar. Bom, aqui está muito pequenininho, acho que a câmera é linda, a sala aqui, mas acho que vocês ficaram um pouco longe. Não precisa se preocupar em ler tudo aqui, não. Aqui tem um histórico, tá? Depois eu posso até disponibilizar a apresentação para os professores aqui que tiverem interesse, e eles disponibilizariam para vocês na sequência. Mas aqui a gente tem um histórico desde onde começou essa conversa, lá dos anos 1940. Não sei se é de conhecimento de todos aqui, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi fundada após a Segunda Guerra. Por que ela foi fundada após a Segunda Guerra? O que vocês acham? A gente funda uma Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Para que ela foi fundada? Isso. A ONU foi fundada para garantir a paz no planeta, tá? E garantir um desenvolvimento econômico, humano e social que permitisse para o planeta todo que nós não entrássemos na Terceira Guerra. Bom, só que toda essa história lá do início dos anos 40, que foi a própria formação da ONU, ela vem se transformando, né? Nos anos 50, começam os primeiros teóricos dentro das academias, das universidades, a escrever assim: as empresas privadas têm responsabilidade. Porque as empresas privadas estão jogando lixo no rio, as empresas privadas estão depredando as matas, estão não sei o que lá, não sei o que lá. Opa, então surge um conceito, que é o segundo quadradinho ali, anos 50, de responsabilidade social corporativa, corporativo referente à empresa. Então, as empresas começam a entrar nessa conversa, ali por volta dos anos 50. Por volta dos anos 60, uma senhora bem interessante, a Carlson, né? Ela é uma bióloga, revolucionou o mundo falando o seguinte, o livro dela chamava Primavera Silenciosa, nome bonito de livro, né? Primavera Silenciosa. Esse livro foi uma revolução dentro dessa agenda, porque ela, como bióloga, falou pela primeira vez toda a tragédia dos agrotóxicos. Toda a tragédia humana e planetária que os agrotóxicos estavam causando. Então, aquilo, imagina, falar de agrotóxico, hoje a gente nem fala, né? O meio do agronegócio fala em agrodefensivos, né? Então, aqui, ela começa a falar da questão dos pesticidas, e esse livro lindo aí, chamado Primavera Silenciosa, fez o maior sucesso nos anos 60. Ainda nos anos 60, um outro artigo muito famoso de um pesquisador chamado Harding, um economista, chamado Tragédia dos Comuns. Ele falava o seguinte, que um ser humano, quando tende a agir tentando o seu bem individual, ele pode causar um grande mal na coletividade. Então, esse outro artigo, Tragédia dos Comuns, fez um baita sucesso também nos anos 60, porque os economistas não tinham pensado bem isso. Porque se eu quero o ganho pessoal, às vezes eu prejudico o bem dos recursos que são compartilhados por todos, que é o que a gente já vê bem hoje, né? Acontecer. Uma pessoa, para ganhar muito dinheiro, às vezes, acaba prejudicando recursos que são de todos nós, tá? Que são comuns. Então, essa discussão foi se aquecendo, né? Nos Estados Unidos, não sei quem aqui já viu aqueles filmes americanos, lá dos inícios dos anos 40, 50, Mississippi em Chamas, é um filme que eu gosto muito, antigo, que mostrava bem como era o sistema nos Estados Unidos.
de distinção racial entre negros e brancos, negro não podia entrar no mesmo ônibus que um branco, não podia sentar no mesmo restaurante, brigas e destruição e tal, a Ku Klux Klan, né? Então, em 1964, foi lançado pelo presidente Kennedy nos Estados Unidos, aquele que foi assassinado, da Jaqueline, esse mês. Ele assinou a lei civil americana, né? Lei dos atos civis. E aí começou todo um debate sobre essa questão de igualdade entre as pessoas. Porque não tinha nenhuma lei antes disso que amparasse. Tá? Não tinha uma coisa que é chamada, hoje, né, muito interessante, porque nos anos 70, logo depois, lá nos Estados Unidos também, foi criado a EPA, que é a Agência Ambiental Americana. A gente precisou de uma agência do governo, não existia isso. Então, gente, minha gente... Eu sou um pouquinho mais velha do que a maioria aqui, não do que todos, ainda bem, mas sou muito mais velha do que a maioria aqui presente. Quando eu estava nascendo, isso nos Estados Unidos, o Brasil pega isso um pouquinho depois, tá? Em países mais avançados, não existiam leis ambientais, não existiam leis civis que garantissem direitos iguais, tá? Não existia nada. Não existia nem o alerta da população que usar veneno na coisa que você vai comer pode trazer algum dano para a tua saúde, ou para o solo, para o meio ambiente. Então, essas coisas, por mais que aqui hoje a gente olhe e fale, nossa, isso é velho pra caramba. Não é velho, porque sai um artigo, sai um livro, sai uma lei, só que a comunidade, a sociedade vai demorar para acompanhar aquilo. Isso vai demorar muito tempo para chegar no comportamento nosso do dia a dia. Está chegando hoje. Eu costumo dizer... agora eu vou fazer uma pergunta direta aqui. Quem é que nasceu depois de 2000? Pode levantar a mão, gente. Não tem vergonha, não. 1, 2... Aí. Mas tem muita gente aí que está bem perto do 2000, né? Batendo na trave 99, 98. Gente, eu costumo dizer que as pessoas nascidas pós anos 2000 são nativos da sustentabilidade. Por quê? Aquelas pessoas que nasceram... a gente não fala hoje dos nativos da tecnologia, estou vendo um monte de gente passando o dedinho para cá, passando o dedinho para lá, nos smartphones, nos tal. Isso é ser nativo de tecnologia. A gente hoje já tem isso incorporado. A questão da sustentabilidade é a mesma coisa. A geração pós-2000 já é uma geração nascida quando a discussão da sustentabilidade já estava mais distribuída em termos globais. A agenda do milênio, ela nasce nos anos 2000. A ONU lança em 2000. Tá? E essa agenda 2030, que é a que a gente está atualmente, que a gente chama ou de agenda dos ODS, ou agenda 2030. Os dois nomes estão certos, ok? Então, a Agenda 2030 nasce em 2015 para vigorar até 2030. Então, assim, a ONU lançou, e isso tudo começou antes, né? Começou nesses livros que eu estou falando, nessas leis, nesses artigos, nas conferências, né? Nos desastres. Por exemplo, nos anos 80, aconteceu o desastre de Chernobyl, que muitos de vocês não vão lembrar, que foi o primeiro grande desastre numa usina nuclear na Rússia. Tá? Vocês vão lembrar, talvez, do Japão. Né? Há 2 anos atrás, por causa do tsunami. Mas Chernobyl, eu lembro, eu era criança e eu lembro perfeitamente que aquelas cenas horrorosas que chegavam na televisão, falavam assim, gente, olha a usina nuclear, o que aconteceu lá? Olha a Rússia, ninguém pode chegar perto daquela região, está tudo isolado, um monte de gente morreu. Então, assim, essas coisas precisaram acontecer para que as pessoas se tomassem, né, um pouco de alerta para as coisas. Então, o que vai acontecer, né, dos anos 80 para cá é uma grande revolução. A primeira conferência da ONU para discutir meio ambiente é a conferência de 1972, lá em Estocolmo, na Suécia, onde eles chamaram de limites do crescimento. Que crescimento que eles estavam pondo no limite, pessoal? Crescimento econômico. É aquilo que até o vereador Fabiano comentou rapidamente na abertura. Se o crescimento econômico vai, e o resto do tripé, ali tem um tripé apoiando a Câmara, ó. Se o resto do tripé não acompanha, o social e o ambiental, o negócio vai cair. Então, isso começou a ser discutido em 1972, em 1984, não está ali no quadro, mas a ONU lançou uma comissão para analisar em 10 anos o que eles tinham avançado em termos desse negócio lá de limites do desenvolvimento econômico. E em 87 nasceu o relatório, que é um relatório que a gente mais usa assim, nas pesquisas, chamado relatório Brundtland, que é o nome da mocinha lá, da diplomata que assinou o relatório. Tá? É o nome dela. O relatório Brundtland
começa a colocar esse conceito de economia verde, desenvolvimento sustentável, isso lá em 1987. E traz uma grande definição de desenvolvimento sustentável para a gente, que vai ser retomada nos anos 90 aqui no Brasil, numa conferência chamada Rio 92, ou Eco 92, ou Conferência da Terra. Tá? Isso foi retomado lá, e aí os outros conceitos, né, que vão surgindo aqui, dentro das empresas, dentro do mercado, começam, nos anos 90, começa a nascer aqui no Brasil o grupo de empresas, né, ligadas nessa questão de fundações e empresas sem fins lucrativos, o GIF, o CBEDS, que é o Comitê das Empresas Brasileiras para o Desenvolvimento Sustentável, que congrega todas as grandes empresas do Brasil, o Instituto Ethos, né, que trabalha com essa questão de responsabilidade social nas empresas e ética nas empresas. Tudo isso acontecendo aqui nos anos 90, que foi quando o protocolo de Kyoto, lá no Japão, onde todo mundo assinou, menos os Estados Unidos. Né? Agora os filhos da mãe assinaram, né? E estão querendo desassinar. Vocês viram isso, né? Vocês repararam nisso, né? Nesse aqui eles nem assinaram. Os Estados Unidos, a maior potência econômica mundial, não assinou o protocolo de Kyoto até hoje. E esse protocolo ainda é válido. Ele não foi revogado. Está valendo ainda, só que não tem assinatura dos Estados Unidos. Enfim, tudo isso se movimenta nos anos 2000, e aí chega no ano 2000, que chegam os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou Agenda do Milênio, que é acabar com a pobreza, acabar com problemas de saúde no mundo, enfim. E agora, né, como eu falei, nós tivemos em 2015 a COP21, em Paris, que foi a conferência do clima mais recente, assim, mais importante, que foi aquela que ratificada o ano passado pelo Temer e pela maior parte das nações do mundo, que foi aquela que o Obama assinou e que o Trump está querendo desassinar. Né? Não sei como é que faz isso, tirar a assinatura, mas ele vai conseguir, do jeito que ele está indo, ele vai conseguir. Tá? E em 2015 também, que foram lançados os ODS que a gente está falando aqui hoje. Então, ó, muito simples. O relatório Brundtland, lá em 1987, o conceito é muito simples para a gente captar. Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as gerações futuras. Olha que conceito lindo. Simples assim. Vocês vão ter, nós vamos aqui hoje, no aqui e agora, no hoje, ter aquilo que nós precisamos, sem para isso deixar as gerações futuras descobertas aí, sem recursos para a sobrevivência no planeta. Tá? Bom, na Rio+20, que foi em 2012, que foi a conferência aqui no Brasil de novo, de 20 anos, né, da Conferência da Terra, que tinha sido lá em 1992, por isso chamou-se Rio+20, né, mais 20 anos, teve a definição de desenvolvimento sustentável como está colocada aqui. Ó. Desenvolvimento sustentável é um modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. É o tal do tripé que a gente está falando aqui. Tá? É a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Então, é isso que é limite do crescimento. Não pode ter crescimento econômico se você prejudicar para isso os recursos sociais e ambientais. Não pode se justificar tudo pela racionalidade econômica, como vem sendo feito até hoje. E para isso existem vários indicadores. Tá? E a gente tem, nós, sociedade civil, né, pessoas comuns, o que a gente precisa? A gente precisa tomar conhecimento das coisas para poder cobrar essas coisas dos nossos líderes e, ao nos tornarmos líderes, também conseguir fazer essa agenda entrar dentro da nossa vida. Tá? Bom, sustentabilidade corporativa tem essa definição aí, ó. É a arte de fazer negócios no mundo interdependente. Então é isso, a empresa precisa ter sustentabilidade. As empresas precisam fazer negócios que sejam sustentáveis, que não seja um negócio que vai culminar, né, num acordo de leniência, que é o perdão para as empresas, né? Delação premiada é para a pessoa física. Hoje vocês viram no jornal, né? O acordo da JBS foi o acordo de leniência mais valioso do mundo. Olha, o Brasil lidera, gente. Ah, beleza, o Brasil lidera. Tá vendo? A gente é campeão em alguma coisa. Né? A multa mais cara do mundo já aplicada numa empresa foi a multa do acordo lá da JBS. Tá? Então, dentro de acordo... Não, desculpa, falei bobagem. Não é a multa mais cara já aplicada a uma empresa. Um acordo, né? Multa em termos de acordo de leniência mais caro. Tá? As empresas aí pelo mundo já receberam outras multas.
Bom, então, isso aqui é a base, essa pirâmide é a base da responsabilidade de uma empresa. Vamos falar da empresa primeiro, depois a gente vai falar de nós, todos os seres humanos comuns aqui. Primeiro, a empresa tem que ser lucrativa. É o primeiro azulzinho claro ali. É a primeira responsabilidade de um gestor é fazer a empresa dar lucro, sim. Ok? A segunda são as responsabilidades legais. A gente pode pegar os casos dessas empresas que estão na nossa mídia para analisar, né? É cumprir a lei. Tá? É a segunda etapa da pirâmide, o azulzinho um pouquinho mais escuro. O terceiro são as responsabilidades éticas. Fazer o que é justo sem prejudicar ninguém. Opa, já começa a ter pouca empresa aí, né? Já começa a funilar, já começa a reduzir, né? E a última, o topo da pirâmide, são as responsabilidades da empresa, chamada empresa cidadã, enfim, ou empresa que ainda tem responsabilidades filantrópicas, aquelas responsabilidades para fazer além daquilo que é determinado pela lei ou que é considerado apenas justos, né? É aquela empresa que tenta entregar benefícios para a sociedade, tá? E aí a gente tem menos ainda, mas temos muitos, tá? Vários casos, mas eu não vou ficar entrando caso a caso aqui não. Então, ó, aqui está o triple bottom line, que é a linha tripla. Então você tem que pôr lá na conta. Por que triple bottom line? Porque quando você faz a conta de balanço de empresa, você põe lá tudo que a empresa deve, tudo que ela ganha, tal, soma, né, subtrai e faz o balanço. E você tem uma linha para fazer a conta final. A conta final aqui ela tem que ser tripla. Ela tem que ser a conta do lucro, a conta dos prejuízos ambientais e também a conta dos prejuízos ou ganhos sociais que a empresa produziu. Então, aqui é bem dentro dessa linha, né? Então, assim, o tripé da sustentabilidade são pessoas, planeta e profit, né? Que é lucro. Então, a gente fala os 3 P's aí, tá? A intenção é proteger o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e também manter lucros e recursos econômicos financeiros para as próximas gerações. Então, ó, a empresa não vai deixar de ser lucrativa. Aliás, essa é a única mensagem aqui que eu vou falar. Não vou falar casos de empresas não, porque tem muitos, mas assim, a única coisa é, as empresas já sabem hoje que sustentabilidade dá lucro, é um ótimo negócio. Tá? Porque elas fazem análise da performance financeira delas. Então, as empresas consideradas mais sustentáveis no mundo são também as empresas que são mais lucrativas e que causam aí menos prejuízos para as pessoas e para o planeta. Bom, então, assim, aqui a gente só precisa diferenciar, né? O que é essa visão que eu acabei de falar, de sustentabilidade como um bom negócio para a empresa e para o gestor, e a sustentabilidade como aquela coisa que a gente às vezes ainda tem na cabeça. Ah, é ser bonzinho, é ajudar o próximo, ajudar a comunidade, ajudar o projeto social lá da Rocinha, pagar música, pagar um professor de educação física para ir no bairro. Não é só isso, tá? É fazer as coisas de maneira mais planejada, mais estratégica. E aí, o Hart, né, a gente vai até fazer uma conferência esse ano, a gente chamou esse primeiro autor aqui, o Hart, né? Ele cria um conceito chamado valor compartilhado ou valor sustentável, justamente para mostrar para as pessoas que ser sustentável não é uma coisa que é para custo, né, que é para gastar dinheiro, mas sim, é uma coisa que, para além de tudo, é uma coisa que vai, no final das contas, todo mundo vai ganhar, inclusive financeiramente, tá? Só temos que precificar isso, o que é difícil. Bom, então, por que a gente teria que agir sustentavelmente? Quando eu falei lá da tragédia dos comuns, lá daquele livro, né, do artigo da década de 70, de 60, a gente fala assim, bom, será que se eu só agir em torno do meu próprio interesse pessoal, eu estou sendo sustentável? O que eu posso fazer? Até que ponto o meu interesse individual vai ser checado à prova, né? Então, a gente tem muitas questões aí para ser sustentável. Não é fácil ser sustentável. Não é cômodo ser sustentável. Muitas vezes dá trabalho. Só que é necessário. Tem uma frase de Paulo de Tarso, se não me engano, né, se não me falha a memória, que fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu acho que ela cabe bastante nessa análise aqui da sustentabilidade. A gente pode ser e fazer aquilo que a gente quiser. Só que é conveniente? É conveniente para as próximas gerações?
Isso é agir com responsabilidade. Responsabilidade pelos outros e responsabilidade pelas consequências das nossas ações e pelo futuro. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, aqui está a data de 1996. Foi quando eles desenharam essa agenda. A primeira agenda sustentável da ONU. Tá? Ela foi implantada a partir dos anos 2000. Por isso foi conhecida como os Objetivos do Milênio. Ou ODMs. Tá? Para quem quiser entender mais. Então, era isso aqui. Acabar com a fome e com a miséria, educação básica de qualidade para todo, era o objetivo 2, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, era o objetivo 3, objetivo 4, reduzir a mortalidade infantil, do outro lado lá, rosinha, objetivo 5, melhorar a saúde das gestantes, objetivo 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças, objetivo 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, objetivo 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Bom, bacana, bonito, legal. Avançamos, tem vários relatórios lá no site da própria ONU falando quais foram os avanços em 15 anos, de 2000 até 2015. Avançamos nessas 8 áreas, ok? Só que poderíamos avançar mais? Poderíamos. Poderíamos avançar mais se a gente tivesse um plano mais bem detalhado, com indicadores, com metas específicas para a gente acompanhar. Então, esses 8, depois, eles foram sendo desdobrados, né, dentro dessas 5 áreas, 5 pilares: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e sobrevivência do planeta em termos de recursos naturais. Então, eles foram pegando aquilo e, em 2015, foram sendo transformados, aqueles 8 lá, foram sendo trabalhados e transformados em objetivos do desenvolvimento sustentável, que são esses 17 aqui. Tá? Que são os iconezinhos que passa lá naquele vídeo do início da apresentação para vocês. Então, o primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo é fome zero, o terceiro é saúde e bem-estar, enfim. São vários objetivos. Ó, eu vou passar rapidamente aqui a fala deles quando eles lançaram os ODS lá em 2015, em Nova York. Que foi uma conferência que foi de 25 a 27 de setembro de 2015. Nós, chefes de estados e de governo e altos representantes reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York, de 25 a 27 de setembro de 2015, no momento em que a organização comemora seu 70º aniversário, decidimos hoje sobre os novos objetivos do desenvolvimento sustentável globais. Então, como eu falei, é uma agenda mundial que foi acordada, foi feito acordo entre todos os líderes de estados. Alguns ratificaram isso em 2016, alguns países ainda não ratificaram, mas a maioria ratificou, tá? Que é isso, para 2016, 2030, mas 2016 já foi. Então a gente não tem mais 15 anos, a gente só tem 14 agora, né? O tempo está passando. Desses 17, são 169 metas específicas. Tem objetivo que tem 10 metas, tem objetivo que tem 2, tem objetivo que tem 8, tem objetivo que tem 5. Depois vocês veem com calma isso daí. É só pôr no Google ODS ou Agenda 2030 que vocês vão cair num site que fala disso aqui. E 3 metas que são consideradas extraordinárias. Porque daqueles 17, em tudo a gente está avançando para melhor. Só em 3 coisas que não. E essas são as 3 coisas mais graves, por isso chamadas aqui de metas extraordinárias, que é erradicar a pobreza extrema no planeta, combater a desigualdade e a injustiça e corrigir as mudanças climáticas. Essa história da gente não ter chuva em alguns lugares, ter muita chuva no outro, ter seca, não ter água na torneira, etc. e tal, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque, né, 2100 está chegando e se a gente não reduzir 2 graus a temperatura do planeta, pode ser que não exista planeta para a gente estar, ou as futuras gerações estarem. Tá? Vocês ainda vão estar aqui em 2100, eu talvez já não, né? Mas com a medicina evoluindo, muitos de vocês ainda vão estar aqui em 2100. Bom, então, o diagnóstico foi o seguinte, ó, existem cerca de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra hoje, um pouco mais. 3 bilhões vivem com menos de $2,50 por dia, sendo que 1,3 bilhão vivem com menos de $1,25 por dia. Bom, é isso que é o combate à extrema pobreza que a gente está falando aqui. Então, é tirar as pessoas dessa condição. Tá?
E a segunda frase: com apenas 20% do que os Estados Unidos gastam com armamento todos os anos, seria possível erradicar a pobreza extrema no mundo todo. Então, gente, é importante a mudança de postura. Por isso que tudo é interligado. Por que é importante a meta da paz? Porque sem a meta da paz, a indústria das armas ainda vai continuar crescendo. E o dinheiro ainda vai continuar sendo aplicado aonde? Nas armas. Que poderia estar tirando milhares e milhares e milhares, bilhões de pessoas da extrema pobreza no mundo. Tá? Olha só, não é todo o orçamento de arma dos Estados Unidos que a gente está pedindo não, viu? Pedimos só 20% do que eles gastam com armas todos os anos. Se aqueles 20% que o Trump está ainda querendo aumentar, fosse redirecionado para outros objetivos, acabava com a pobreza do mundo. Tá? Pessoas em situação de pobreza extrema gastam até 80% da sua renda com comida. Já em países ricos, essa porcentagem não passa dos 10%. Então é justo você ter uma pessoa que gasta menos de 10% da sua renda se alimentando e outra que gasta 80% da sua renda? Essa questão é que a gente tenta falar em desigualdade. Tá? Porque, gente, não existe como você falar num planeta sustentável uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que não tem o básico. Então, se você não atacar o básico, você não ataca as outras questões. Você não ataca a questão da corrupção, você não ataca a questão da injustiça, das guerras, da igualdade de gênero. Nada disso resolve. Então, a gente tem que começar pelo princípio, tá? Que é erradicar a pobreza extrema. Então, esse é o ODS 1. Por isso que ele é o ODS 1. Ele é o primeiro a ser atacado. Primeiro, a gente tem que acabar com esse nível de desigualdade econômica entre as pessoas que vivem no nosso planeta. E aí aqui tem alguns gráficos, né, naquele dado que eu já falei, do 1,25 dólares por dia. O segundo objetivo é a agricultura e fome zero. Né? Desde o sociólogo Betinho, né, lá nos anos 80 no Brasil, que já se fala no Brasil em que quem está com fome, não tem como você falar com uma pessoa com fome, não tem como você fazer uma pessoa com fome se desenvolver. Então, essa questão de como produzir alimentos, e isso o Brasil acaba sendo um valioso agente aí no mundo, né, nessa balança. Mas tem que ser com a agricultura também estabelecida em cima de alguns valores sustentáveis. Então, é fome zero e agricultura sustentável. Tem várias metas ali associadas a esse objetivo. Aqui só um dado, né? 3 milhões de crianças morrem por desnutrição todo ano. Tá? Então, a gente precisava realmente acabar com essa questão, né? Da morte. A terceira aqui, saúde e bem-estar. Então, olha, até 2030, reduzir todas essas graves doenças que são endêmicas, né? Ou as pandemias também, a própria HIV, AIDS, todas as doenças sexualmente transmissíveis, o abuso ligado às drogas, etc, etc, etc. Tem várias metas também, tá? Não é só isso que está aqui, não. O quarto, né, o professor tinha falado, é educação. Enquanto a gente não tiver isso, educação de qualidade para todos, você não tem as outras, não tem como as pessoas saírem tentando buscar desenvolvimento sustentável se elas não tiverem isso. Tá? Então, esse é um princípio básico. E o ícone desse princípio básico é a Malala, que foi, né, Prêmio Nobel da Paz há alguns anos atrás, e justamente por ter sido agredida, né? Essa menina, na verdade, levou um tiro porque ia para a escola. Então tem questão racial, tem a questão econômica, tem a questão religiosa, tem a questão cultural. Sustentabilidade é um tema complexo, tá? Então ela fala ali, olha, uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Isso, né? Se as coisas forem alinhadas para isso, se a educação for de qualidade. Igualdade de gênero. Quando a gente fala ainda em homens e mulheres, por mais que a gente tenha feito avanço significativo nas últimas décadas, a gente ainda fala de uma enorme desigualdade, porque a gente está pensando no planeta inteiro. A gente não está pensando só no nosso bairro, ou só na nossa empresa, ou só na nossa vizinhança. Então, a violência contra a mulher ainda é a violação de direitos mais tolerada no mundo. Vocês viram aquela lei da Rússia de 1 mês e pouco atrás? Vocês viram? Que só é considerado crime se deixar marca. Então, assim, um retrocesso, mas um retrocesso de um nível, né? Tipo, se não sangrar, não é crime, entendeu? Aí teve, acho que foi na Turquia, que
Um governante lá, um líder, também fez uma coisa muito inusitada. Como tinha muito espancamento de esposas nas casas, ele começou a dar, um juiz, acho que civil, de cartório mesmo, ele começou a distribuir nos casamentos um porrete para a mulher levar para casa. Ela casava, assinava o casamento e levava um porrete para casa para se defender. É uma coisa interessante, né? Como as pessoas atacam o problema. É incrível, né? É uma coisa impressionante. Mas, esse dado é interessante. Segundo a ONU, a paridade ou a igualdade entre homens e mulheres vai levar mais de 70 anos para acontecer globalmente. Tá? Então, a gente ainda tem uma grande batalha pela frente. Muitos avanços foram feitos desde dos anos 50, 60, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar. Água. Gente, para a gente morando em Ribeirão, em cima do aquífero Guarani, parece que a água sai brota, né? Brota. Tem água. Abre uma torneira, tem água. Bom, nem em todos os bairros, né? A gente conversa disso outra hora. Mas a gente não dá valor. Isso é um recurso escasso, é um recurso caro. É um recurso raro também, cada vez mais raro. Água potável e saneamento. Então, metade da população brasileira, agora só falando de Brasil, ainda não tem esgoto. Tá? Cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. É aquilo que a gente vê às vezes no Jornal Nacional, né? O pessoal pegando a biquinha da chuva ali, aquela bacinha, tomando aquela água amarela, embarreada, fervendo, e aí vem o outro objetivo das doenças, né? Então está tudo interligado. 748 milhões de pessoas ainda não têm acesso a fontes de água potável de qualidade. Então, isso é um dado assustador e que preocupa globalmente, tá? A guerra pela água. Energias renováveis. A gente faz um estudo que é os ODS no setor elétrico brasileiro, justamente para entender um pouco melhor, esse estudo que estou coordenando esse ano, quais são as fontes de energia renovável que nós temos e quais são as fontes que as empresas, as grandes empresas brasileiras, geradoras e distribuidoras de energia, estão disponibilizando nas nossas residências, aqui, por exemplo. De onde vem essa energia? Ela vem de uma termoelétrica? Às vezes vem. É aquela bandeira mais cara. Ela vem de uma hidrelétrica? Ok, mas quais são os danos e prejuízos que uma hidrelétrica, em termos de custo também, pode causar? Elas vêm de uma usina nuclear? Parte da energia do Brasil vem. Ainda bem que é pouco, mas vem. A energia nuclear é uma energia limpa em termos do momento que a usina está funcionando bem. O problema da energia nuclear é se a usina resolve dar defeito. Aí o risco é muito alto. O risco é muito alto, tá? Então, é importante, até 2030, garantir o acesso universal à energia. E tem também, como os outros, várias metas propostas, tá? Isso tem um dado aqui, a América produz 25% das emissões de CO2, que são os gases do efeito estufa. Por que eles emitem tanto? Porque, e ali falando América, falando só Estados Unidos, olha o mapa que está por trás. Porque as fontes de energia lá, a maior parte delas vindas de termoelétricas, tá? Que queima petróleo para produzir energia. Então, isso é um dado que precisa mudar. Trabalho. Tudo na vida começa a se estruturar na educação, em casa, na educação e no trabalho. Se o trabalho não tiver parâmetros decentes, você tem risco também de todas as outras questões de desenvolvimento sustentável serem afetadas. Então, o objetivo 8 é trabalho decente e crescimento econômico. Tá? E, não sei se vocês sabem, né? 48,8 milhões de pessoas no mundo, hoje, 2017, podem ser consideradas escravas. No Brasil foi sancionada a Lei Áurea em 88, desculpa, 22 foi a independência, olha eu confundindo as datas. 1888, só que trabalho escravo ainda existe, ou condições chamadas de análoga à escravidão. No mundo, 201 milhões de desempregados. 14 só aqui no nosso país. Ai, que frio, que coisa boa, né? A gente está quase, a gente lidera. Eu gosto desses rankings, né? A gente entra muito bem na lista ali dos rankings, no topo, né? Top 5, né? O Brasil gosta desses top 5 aqui. Então a gente tem essa questão aí dos desempregados, que é uma questão que a gente precisa dar conta de resolver, e do trabalho escravo. O outro problema é de indústria
inovação e infraestrutura. Muitos acreditam, muitos pesquisadores da área de desenvolvimento sustentável acreditam que só as novas tecnologias vão dar conta de resolver os problemas que a gente tem em termos globais. Tecnologia é fundamental. Só que se a gente não tiver esse material humano, que somos nós, só a tecnologia e a inovação não vai dar conta sozinha, não. Tá? Mas a gente tem um ODS para inovação. Então, o que está colocado ali, ó, nunca antes na história a inovação ofereceu tanta promessa para a gente, né, para resolver a nossa vida e resolver o nosso planeta em tão pouco tempo. Redução de desigualdades, só para a gente ter uma ideia, né, aqui tem uma foto, município do Rio de Janeiro, só lá no Rio, 15 mil pessoas morando nas ruas. Em Ribeirão eu não saberia, não tenho esse dado numérico, estatístico da nossa cidade. Mas a gente tem visto que de uns 2, 3 anos para cá, essa população, a olhos vistos, tem aumentado. Então, isso é uma questão que a gente está falando, né? Daquela extrema pobreza, das pessoas vivendo sem as mínimas condições, e aí todos os outros problemas vindo junto. Cidades e comunidades sustentáveis. Esse é um bom ranking para a gente, ó. Habitação, transporte, qualidade de vida, segurança e outras coisinhas. O Ceará, ó, tem a primeira Smart City, cidade inteligente, né? Cidade totalmente projetada, né, numa cidade lá no Ceará, totalmente projetada de forma sustentável e inteligente e voltada para residências para a população de baixa renda. Isso é um ranking que a gente tem que se orgulhar de estar lá. Tá? A gente tem uma cidade inteira ali no Ceará sendo projetada para pessoas de baixa renda e com todos os recursos que a gente chama de Smart City, cidade inteligente. Consumo, produção responsáveis. Então a gente também sabe. Quem é que recebeu a lista dos produtos da JBS que não era para a gente comprar? Vocês não receberam? O WhatsApp de vocês está fraco, hein? Ó, bastou o Joesley ir para a televisão. No outro dia tinha uma lista, em tudo quanto é WhatsApp que eu conheço, pelo menos tinha, todas as empresas pertencentes ao grupo JBS. O seu detergente, o seu shampoo, que não é só carne, o povo fica achando que é carne, né? Sapato, a sua Havaiana no pé, e etc. E tal. A Havaiana eu fiquei triste. A Havaiana eu tenho. Vou comprar outro chinelo. Eu estou brincando, mas é assim, eu não vou comprar outro chinelo porque eu não vou desfazer do meu antes dele gastar. Isso é ser consumidor consciente, tá? A gente fala em reduzir a taxa de consumo. Talvez isso demore para chegar aqui no Brasil, mas vocês sabiam que na Dinamarca tem um imposto sobre veículos que você ganha um bônus se você não trocar de carro? Isso é uma coisa importante. Aqui no Brasil a gente ainda dá estímulo, né? A época ainda dos governos anteriores, né, não do atual, ainda foram muitos anos de redução do IPI dos automóveis, aumento das frotas nas ruas e tal. A gente tem os problemas de trânsito hoje nas cidades. Mas, enfim, hoje a gente já está falando de decrescimento econômico, de dar estímulos financeiros para as pessoas consumirem menos. Outra coisa, a gente chega na CIA, né, na Renner, vai lá olhar a blusinha. Aí você olha assim, a blusinha, está com uma etiquetinha assim, ó, Made in Bangladesh. Aí você acha bonito que ela está custando R$10 para você, né? Alguém aqui já pensou o que aconteceu para essa peça chegar numa banquinha de uma loja nossa aqui a R$10? Quanto sangue não tem naquela blusa? Então, isso é ser consumidor consciente, saber a origem dos produtos, saber quem são os fabricantes, de onde é aquilo que a gente usa, de onde vem e como é produzido aquilo que a gente usa. E também consumir menos. Tá? Então, ó, redução do desperdício, redução do consumo, de geração de resíduos também. Porque um dos problemas grandes do lixo mundial é roupa. Roupa que o povo não usa. Aqui em Ribeirão, muitas delas entopem os bueiros aqui nas enchentes. E quando em outros países tem o povo não sabe o que fazer com o resto de tecido. Manda para o Haiti, mas não manda pouco não, manda containers e containers e containers dos países desenvolvidos. Aquele povo da Black Friday, aquele povo louco que não sabe. O povo de Black Friday não sabe o que é o ODS 12. Nunca ouviu falar. O povo que fica na porta de uma loja, esperando a loja abrir para pegar promoção, e para comprar o que não precisa, não sabe o que é esse ODS aqui. Tá? Então, a gente tem que pensar que tudo tem consequência. E aí, quando você compra muito mais do que você precisa, parte daquilo vai virar o quê? Lixo.
e lixo que não tem descarte correto, que não tem aonde ser colocado no mundo, tá? Então aqui tem vários, né, objetivos e submetas associados a esse objetivo 12 aqui, tá? Mas eu gosto da terceiro pontinho, ó, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita no mundo. Eu tenho um amigo que eles acabaram de lançar um aplicativo, eles é a empresa dele, que ganhou a Hackathon lá que o PNUD fez na Campus Party, que foi aquela feira nerd que tem todo ano lá em São Paulo, a maior feira, uma das maiores do mundo e tal. Eles construíram um aplicativo que conecta o desperdício de alimento a quem está precisando do alimento, em tempo real. E eles ganharam o prêmio da ONU por ser o melhor aplicativo desenvolvido ali naquela semana na Campus Party. Um bando de nerds de 18, 20 anos fizeram isso, entendeu? A questão da tecnologia, todos os objetivos, como eu já disse, são interligados, tá? Então, é bem legal a gente pensar que a gente pode sim desenvolver soluções para as coisas. Eu não estou aqui para apresentar problemas para vocês irem para casa pesarosos, parar de comprar a blusinha, entendeu? Não é isso. A ideia é como a gente resolve. O problema já está aí, já está construído por várias e várias gerações. A questão é tomar ação e tomar responsabilidade pela solução do problema. Olha só, por que eu gosto tanto desse aplicativo? Olha esse dado. Ó, o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos por dia. E tem gente passando fome. Então essas coisas não combinam dentro de um mesmo país. Tá? Bom, esse aqui, para mim, é o principal. Porque se não tiver isso aqui logo, gente, realmente é onde não vai ter planeta B mesmo, onde não vai ter planeta para viver mesmo. Tá? Então, as questões das alterações climáticas, elas são muito sérias e urgentes de serem mudadas, ok? A gente tem a meta de 2 graus, que já foi colocado lá na Conferência de Paris. 2 graus, reduzir 2 graus na temperatura média do planeta até 2100. No passo que as coisas vão, com o tipo de energia que é gerada, com o tipo de gases do efeito estufa que nós estamos, no patamar que nós estamos hoje, não chegaremos lá nesses 2 graus. Parece pouco, mas para um planeta inteiro, falando em temperatura média, é muito. Tá? Mas temos que continuar lutando contra isso. E aí, né, o nosso querido Donald Trump, que acha que tudo ele resolve com uma caneta, ele assumiu o governo dos Estados Unidos e canetou. O que ele canetou? Ele assinou lá, que ele ainda não desassinou o acordo da COP21, tá? Mas ele está quase. Ele já falou para os caras da agência de inteligência americana apagarem os relatórios das mudanças climáticas. Porque ele é altamente comprometido com a indústria petrolífera que o elegeu. Então, conversar de mudanças climáticas, para ele, não é interessante. Ele fala que, como algumas ainda insistem em falar, que as alterações do clima da Terra são devido às mudanças geológicas naturais do planeta Terra. Não é. Se a gente vê qualquer dado, qualquer gráfico aí, de como a temperatura oscilou no planeta desde lá da Era do Gelo até hoje, a oscilação começou a acontecer pós-revolução industrial, a oscilação pesada, forte, né? O aumento da temperatura global. Então tem a ver com produção, tem a ver com empresas, tem a ver com a nossa ação humana na Terra, e não com a ação simplesmente da natureza. Tá? Bom, vida na água, né? Para a gente que está longe do mar, parece assim, um objetivo secundário. Agora, se a gente pensar que 70% do planeta é formado pelos oceanos, se você desequilibra esse ecossistema, você vai trazer desequilíbrios para quem está aqui na Terra também. Ok? Então, é muito importante pensar esse quadrinho aí, né, com uma pasta de dente, um lixo, enfim, né? A gente ainda tem que pensar como resolver aí problemas gravíssimos de poluição dos rios e mares e também como que isso vai repercutir, né, aqui fora. Aqui tem uma solução interessante. Aquele tênis que está na foto, ele foi feito inteirinho por redes de pescas velhas. Então, muitas coisas estão sendo feitas. A gente precisa começar a entender, primeiro, para valorizar e se engajar nessa onda de consumo consciente, consumo sustentável. E eu não tenho um tênis desse, mas eu nem vi ainda vendendo nas lojas por aqui, não. Mas eu achei bem interessante esse tênis feito só com lixo da praia. Tá? Só com lixo. Vida terrestre agora, né? A gente falou da vida no mar. A vida terrestre, obviamente, é outro problema,
Então você tem degradação da Amazônia, do bioma da Amazônia, aqui no Brasil, né? Falando só de Brasil. Degradação do Pantanal, questão da grilagem de terra. Semana passada morreram vários indígenas, enfim. Então você tem aí uma série de problemas. Na África, a mesma coisa, na Ásia, a mesma coisa. Então você tem aí grandes áreas do planeta que vão sendo degradadas, e você não consegue recuperar isso muito rápido. Se a gente observar o mapa das guerras, como tudo está interligado, a gente vê muito falar da guerra da Síria hoje, não houve? A Síria passou por um processo seríssimo de desertificação. O Marcos Papa estava lá junto comigo, né? Você deve lembrar desse dado que foi dado para a gente lá naquele treinamento no Rio de Janeiro, em 2014. O mapa das guerras é o mesmo mapa da desertificação. Então, se está tendo guerra muitas vezes porque aquela área que hoje é um território de guerra, ela não tem mais terra agricultável, não tem mais alimento para as pessoas, não tem mais condições de vida. Vira guerra, tá? Então, essas coisas elas estão super relacionadas. Não adianta falar assim, a guerra da Síria, problemas políticos, culturais, religiosos. Não só. Né? Tem vários dados que mostram que o mapa das guerras é o mesmo mapa da desertificação do planeta. Lógico que tem outros motivos também, não só esse. Bom, desmatamento na Amazônia cresceu 54% em 2016. Em 2016, enquanto o país fervia com o impeachment da Dilma, a Amazônia também queimava. Tudo que foi construído ali durante décadas de tentar reduzir o desmatamento na Amazônia, em 2016 a gente teve um pico invertido para desmatamento aumentar. Vinha sendo o quê? Estabilizado e até sendo reduzido nos últimos anos, o desmatamento na Amazônia. 2016 já foi um ano trágico para o bioma amazônico. Paz, justiça e instituições eficazes. Aqui, para mim, é o ODS mais importante, porque aqui que está a questão da ética, que eu falei lá no começo, como princípio fundador. Aqui que está a questão da corrupção, do relacionamento, do diálogo. Se nós não aprendermos, enquanto seres humanos, vivermos no mesmo planeta, conversando, dialogando, mas em cima de quê? Não dialogando aqueles acordos de bastidor que o pessoal faz escuro lá e depois sai para a gente saber que eles fizeram tudo na surdina, tudo por trás. Não. Conversando, dialogando com base em transparência, com base em ética, com base em indicadores. Aí sim a gente consegue solucionar todos os outros problemas. Mas para isso você precisa de instituições sociais que funcionem. Tá? Então, instituições eficazes. Então, esse é o objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para que aconteça o desenvolvimento sustentável. Tá? E aí, uma série de coisas. Então, entra aí a questão da justiça, da corrupção, do suborno, de instituições responsáveis e transparentes, de proteção das liberdades fundamentais. Né? Então, você num regime ditatorial, você não tem isso aqui. E nós temos vários países no mundo em regime ditatorial e o nosso quase lá. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque isso é um princípio também. Se você não tiver isso, você desmonta todo o resto do quebra-cabeça, todos os outros objetivos. E parcerias e meio de implementação. Isso aqui, vamos fazer. Todo mundo, agora a gente volta aqui para a nossa casa, para Ribeirão Preto, para a nossa cidade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa casinha lá, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a Câmara Municipal, e pensar como que a gente implementa isso. Então, é importante a gente saber quais são os nortes. Já está estabelecido. Esses 17 objetivos não chegaram aí do nada. Foram acordados e acordados e acordados e negociados, baseados em estudos, em levantamentos. Teve todo um processo de negociação que gerou esses 17 objetivos com 169 metas. Ok, então conhecer isso é importante para saber agora como eu, Adriana, vou agir nesse mundo. O que me interessa ser? Vou dar exemplos bem banais do meu dia a dia, tá? Durante a semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Já está fazendo quase 2 semanas, que estourou o problema da JBS e começou essa história se a gente ia amanhecer no outro dia com presidente ou sem presidente, né? Aí você começa a ver todo mundo se desarvorando, fazendo parte de uma corrente que não cria nada. Aí você abre o WhatsApp, tem gente louca lá no Facebook, então dá até vontade de apagar o Facebook nessas horas, né? Porque tem gente louca, muita gente louca.
né? Muita gente louca dando combustível para coisas que não criam a solução. Elas só criam mais problema. Aí você vê essas blogueiras, né, esses youtubers famosos, gravando aqueles vídeos loucos, ensandecidos, porque eles têm milhares e milhares de seguidores, eles poderiam usar esses milhares e milhares de seguidores falando coisas mais produtivas, né? Falando, xingando os pobres do Brasil, xingando os brasileiros, falando que vai viver fora do país, que agora a gente se dane. Eu falei, gente, e aí uma pessoa do meu grupo, nesse caso foi um grupo familiar, eu tenho vários grupos familiares, vários grupos profissionais no WhatsApp, me mandou esse vídeo dessa louca, dessa blogueira, que eu nem quero lembrar o nome. Eu falei, gente, na mesma hora eu falei, gente, o que adianta a gente passar a nossa quinta-feira angustiada, né, que foi aquela quinta-feira, porque foi numa quarta-noite que saiu o problema, vendo o vídeo dessa louca gritando aqui, que vai sair do Brasil, que o brasileiro é burro, bem feito, bem feito, bem feito para quem, cara pálida? Quem está ganhando com isso? Quem ganha com a desgraça? Entende? Todos nós temos um raio de ação nisso. A gente pode ser aquele que encoraja a mudança positiva na nossa vida, na nossa casa. Tem alguém discutindo? Estamos discutindo para quê? Não tem o ODS da paz? Vamos começar a paz em casa. Estamos brigando por quê? Estamos em desacordo por quê? Eu estou indo num lugar público, vim aqui na Câmara hoje, tal, vou lá no banheiro. Tem uma lixeira, Eu sempre tive esse comigo. Eu vou deixar esse banheiro aqui melhor do que eu encontrei para quem vier depois de mim. Independente de como ele esteja. Às vezes a gente entra nos banheiros públicos aí bem destroçado, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas a gente tem que chegar e falar, não. Sempre. Gente, aquela história, a câmera que nos filma 100% do tempo é a nossa própria consciência. Quando a gente internaliza a ética, a gente até não precisa tanto de seres externos. Então, o que eu recomendo, o que eu peço a vocês é isso. Vamos despertar, vamos brotar em nós. Sermos aqueles que vamos propor soluções. E não aqueles que vão ficar tirando pedra. Não estou falando, não estou criticando ninguém específico da rua da semana passada, da semana retrasada, não, tá? Eu estou falando, existem meios. Existe conhecimento, existe tecnologia, existem acordos, parcerias, diálogos que podem ser... Existem canais. As pessoas procuram não saber para ficar numa postura passiva de crítica e de ataque e de destruição. E isso vira uma bola de neve. Então, acho que a gente pode começar aqui, fazer parte de um ciclo mais virtuoso, daqueles que startam o raciocínio de como a gente resolve. Ah, tem esse problema sim, mas em vez de reclamar... Hoje em dia eu não tenho mais paciência para gente que reclama. Eu já fui muito reclamadeira, por isso que eu perdi a paciência. Eu era uma pessoa que me vitimizava demais. Tudo eu era coitadinha, ai, coitadinha, coitadinha de mim, ai, estou trabalhando muito, ai, não sei o quê. Ai, não funciona. Não é porque não funciona para mim. Não funciona viver assim, na rebeldia e na reclamação. O que rebeldia e reclamação juntas constroem? Para si e para os outros. Eu descobri nos meus 40 e alguns anos aí que nada. Essa postura não me acrescentou nada na vida. Então eu resolvi mudar a minha postura. E é isso que a gente recomenda. Sempre a gente muda. A mudança começa na ética, no indivíduo. E não vem falar, tá todo mundo, porque o mundo... Eu hoje em dia também é outra coisa que não dá para aguentar. É uma pessoa que fala assim, mas ele fez primeiro, posso fazer também. A câmera é a sua consciência. Você está sendo filmado 100% do tempo pela sua própria consciência. Não é porque o outro fez errado que isso te dá o direito de fazer também. Esse argumento não existe para mim, não existe. Mas a corrupção, o outro também é corrupto. Opa, não justifique o seu erro. Isso eu ensino para o meu filho para minha filha de 4 anos, que vai fazer 5, para o meu filho de 9 anos, que vai fazer 10. O erro de um não justifica o erro do outro. Ninguém aqui pode alegar ignorância. Nós temos a sociedade da informação, nós temos acesso. Nós temos Google. Nós temos tudo. Deus Google nos salvou, né? Mas, enfim, a gente tem acesso à informação. A gente não pode alegar ignorância de nada. Agora, as coisas só mudam. A gente só chega em 2030, numa situação um pouco melhor do que a gente está hoje, em 2017, se a gente mudar pessoalmente. E não é ruim. Eu comecei a descobrir que quanto mais eu fui me transformando dessa maneira,
parar de reclamar, parar de atazanar quem está ao meu redor, deixando todo mundo infeliz, insatisfeito, e começar a construir coisas boas com as pessoas, junto com as pessoas e para as pessoas, todas as coisas começaram a andar melhor na minha vida, tá? E eu espero que isso aconteça em larga escala. É isso que eu espero. Porque quando a gente começa a agir, as coisas acontecem. Ficar sentado só em discussão, ficar sentado só criticando, ficar sentado só digitando no Facebook, denunciando, denúncias são importantes, mas denúncias fundamentadas para os canais corretos agirem. Existem canais, a gente é que é ignorante. E a gente acha que tem que ficar reclamando. Tá? Existem canais na esfera municipal, existem canais na esfera estadual, existem canais na esfera federal e global. A gente é que tem que se engajar. Ok? Então, é essa a mensagem principal, né, desses ODS. E eu vou fechar a minha fala com o último vídeo também de 2 minutinhos para a gente encerrar aqui. Espera só um pouquinho. A pessoa está com um problema aqui. Vamos lá. É aqui, ó, que ele está. Já está pronto, já está no ponto aqui. Deixa eu só aumentar a tela e dar o play. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7. And how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation in infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice all over the planet. They're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo, 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Deixar aqui para vocês, espera só um pouquinho, deixa eu clicar aqui de volta. Para a gente encerrar. Eu gosto desse rap porque ele fala exatamente isso, né? A cama que a gente faz é aquela que a gente deita depois, né? Então, é essa a essência do desenvolvimento sustentável. E eu gostei também dessa musiquinha porque ela reforça os 17 ODS aí de uma maneira mais divertida, tá? Do que a minha palestra. Ai, passei. Oh, meu Deus. Sempre faço isso, gente. Sempre faço isso. Impressionante. Olha lá. Oh, meu Deus. Não volto. Deixa quieto. Eu ia deixar meu e-mail aqui, mas eu estou achando que eles não querem que eu deixe e-mail para vocês.
Estamos chegando lá, peraí. Falar um tchau direito para vocês, né? Mínimo. Aí, pronto. Parou. Não parou. Tá me desafiando. Tá vendo assim, se a pessoa está preparada a enfrentar as adversidades que aparecem. Mas a gente é insistente. Isso é uma característica boa. A gente é insistente, entendeu? A gente volta e faz de novo. Aí, agora deu certo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Pessoal,